Agora, para testar o uso desses componentes de interface, vamos criar um pequeno app que ele faz a calculadora entre o que é mais vantajoso, álcool ou gasolina, dependendo do preço. Então nós vamos tentar criar esse app, nós vamos criar na verdade esse app, utilizando os conhecimentos obtidos nessa sessão. Então primeiramente, você vai abrir o Android, vai criar um novo projeto, e aí você vai colocar o nome de álcool gasolina. Na verdade você vai colocar seu nome, tá? E aí você vai dar um traço e colocar álcool gasolina. Então a primeira fase do nosso projeto é fazer a interface. Então observe, nós temos que criar essa interface, tá? E aí para isso vocês vão precisar de uma figura. Então eu já vou disponibilizar aí nos recursos essa figura. O resto nós vamos utilizar os próprios componentes do Android Studio. Então, basicamente eu vou primeiro apagar esse Hello World. Posso dar aqui um zoom. Quem quiser pode utilizar também a Blueprint também, ou então utilizar as duas, né, e fazer a montagem. Então eu gosto de utilizar bastante a design, tá? Só que só utilizo a Blueprint quando é interface que tem muitos elementos. Então a gente vai começar aqui colocando a nossa imagem. Primeiramente eu vou copiar, na verdade, eu vou nos recursos, Project, Res e Drawable, e aí eu vou copiar. Então lá nos recursos tem aquela imagenzinha lá, vou copiar. Vou voltar aqui, vou dar um Ctrl V e aí vou dar um OK, ele já vai estar para mim disponível aqui nos recursos, tá? Aqui é aquela imagenzinha do app, como vocês podem ver, tem essa imagenzinha aqui. Então essa daqui da empresa eu não vou colocar, tá? Vou colocar agora os outros componentes que nós temos aqui, textos, nós temos aqui dois text input layouts, um button e aí mais uma text view. Vou minimizar essa parte da estrutura de pastas. E aí nós vamos aqui primeiramente adicionar uma text view. Na verdade, primeiramente a gente vai ter que colocar aqui a imagem, né? Então a imagem a gente vai escolher álcool gás. Então eu vou pegar essa imagem e vou logo adicionar aqui. Na verdade eu vou utilizar aqui o center, né? Center horizontal. Também vou utilizar o center horizontal. E aqui nessa texto nós vamos digitar: saiba a melhor opção de abastecimento para seu carro. Eu vou apenas aumentar aqui um pouquinho o tamanho. Ao invés de utilizar 14, eu vou colocar aqui, por exemplo, colocar 16, ou na verdade eu posso colocar até 20. Eu vou também aplicar uma margem. Então vou aplicar a margem aqui de 32 de cada lado. E vou aplicar um wrap content. Aqui também eu vou fazer a mesma coisa. Vou aplicar um wrap content. Vou em scale type.
E aí vou utilizar o Fit Z. Pronto, então nós temos aqui, saiba a melhor opção. Agora nós temos que colocar duas text input layouts. Vamos voltar lá. Vamos adicionar, vamos em text aqui. E vamos adicionar a primeira text input layout. Vou mudar o tamanho aqui só para facilitar. Vou botar aqui 250 dp. Poder alinhar aqui. Vamos logo criar também as conexões aqui, né? Vamos criar essa conexão aqui, na verdade. Vou colocar aqui, por exemplo, 16. E aí nessa de baixo aqui, vamos colocar aqui. Também vamos utilizar 16. E aqui também 16. E aqui vamos fazer o mesmo processo. Vamos adicionar aqui a margem de 32 de cada lado. E vamos utilizar aqui um wrap content. Agora eu vou adicionar outra text input layout. Vou mudar aqui o tamanho, só para facilitar a montagem. Tá aqui no meio. Aplicar as margens de 32 novamente. E vou adicionar aqui um espaçamento superior de 16. Aplicar um wrap content aqui na horizontal. E nós já temos aí os dois text input layouts. Então um vai estar escrito preço do álcool e o outro vai estar escrito preço da gasolina. Então nós vamos aqui e no lugar do hint eu vou colocar aqui preço. Exemplo 1,20. Na gasolina eu vou colocar preço da gasolina. R$2,30. Então observe que aqui a gente vai ter que utilizar o ponto, pois geralmente as linguagens de programação elas fazem cálculos utilizando o ponto no lugar de vírgula. E se você quiser utilizar a vírgula é possível, tá? Então mais para frente a gente pode ver aí algumas bibliotecas que fazem isso, fazem o que a gente chama de máscara. Então a pessoa digita lá um valor com a vírgula e aí essa biblioteca é capaz de identificar esse valor como ponto. Mas agora vamos utilizar o ponto. Vamos voltar aqui no nosso app. Agora nós temos um botão calcular e nós temos aqui o resultado, né, que vai ficar aqui melhor usar álcool ou gasolina. Então eu vou adicionar agora um botão. Chama aqui calcular. E aí esse botão eu vou centralizar ele. Aplicar um espaçamento superior também aqui de 16. E agora eu vou adicionar o resultado, que é uma text view. Vou centralizar também. Na verdade eu vou aplicar aqui as margens de 32.
Vou aplicar um wrap content também. E aí vou escrever aqui melhor usar álcool ou gasolina. Vamos aqui no tipo de texto, né? Tipo de texto, vou ficar nessa bandeira e vou escolher aqui o negrito, né? Que é o bold. Dá um OK. Vou aumentar também aqui esse texto, vou colocar aqui 18 SP. Vou dar um OK. Vamos colocar aqui também o espaçamento a margem superior. Vamos em layout, vamos colocar aqui também 16. E agora vamos executar nosso app. Observe que nós já temos nosso app. Então ele está bem parecido, né? Está bem parecido com esse app aqui da Play Store. Só não coloquei aqui o emblema da empresa, né? Então aqui tem uma diferença aqui no botão, né? Então o botão ele é inteiro, tá? Então vamos modificar isso aí. Vou vir aqui e vou aplicar a margem de 32 também. Eu vou aplicar o wrap content. Pronto. Agora nós já temos o botão inteiro. E aí ele também tem o fundo cinza, né? Então a gente pode mudar aí o background dele. Para isso a gente vai vir aqui procurar o background. E aí o background tint. Você vai clicar aqui e aí você pode alterar a cor desse botão. Então uma maneira de a gente obter aquela cor, né, aquele cinza, é utilizando o Color Pick. Pronto, já tenho aqui copiado. Vou voltar lá no Android Studio. E aqui nesse background tint eu vou copiar aquela cor. Pronto, já tenho aquele cinza, né? E aí eu só tenho que trocar a cor do texto agora. E aí o texto nosso, aquele texto lá, ele é preto. Então eu vou vir aqui, vou utilizar Text Color para achar Text Color, tá? E aí vamos utilizar aqui o preto, né? Pegar aqui na ponta e utilizar aqui Black. Pronto, agora eu vou executar novamente. Certo que nós já temos nosso app aqui. E aí o botão não ficou legal, né? Que o botão, aquele botão ele era um pouco mais escuro, né? Então a gente pode também alterar essa cor aqui, selecionando o botão e procurando por background. Então eu posso aqui, por exemplo, eu posso também clicar em cima da cor e também dar uma alterada nela. Então acho que agora ficou mais legal. Vou executar novamente nosso app. Então nós já temos aqui o app, agora está mais parecido. Então se eu clicar aqui, ele vai aparecer para mim digitar o álcool. Então observe que nós podemos ainda fazer algumas modificações, né? Nós podemos, por exemplo, trocar esse texto e colocar ele para aparecer somente números. Então a gente vai clicar aqui no texto e aí a gente vai em Input Type, clicar na bandeira e vamos escolher Number.
Vamos aplicar, vamos selecionar o outro. Vamos fazer o mesmo procedimento. E agora quando a gente clicar para adicionar aqui o álcool, por exemplo, ele vai aparecer apenas números. Então vai ficar bem mais agradável de utilizar o app.